Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Fábrica dos Cosméticos Lucrativos. Eu trago aqui para você estratégias para você que investe ou deseja investir no mundo dos cosméticos. Eu sou Thaís Beatriz e hoje vou trazer para vocês um tema muito interessante. Quanto posso ganhar com a criação da marca própria de cosméticos? Você já parou para pensar quanto tempo você gasta, para você que já vende cosméticos, quanto tempo você gasta falando bem ou estudando, né, sobre a marca, sobre os produtos que você talvez revenda, seja na sua loja virtual, seja na sua loja física, seja no porta a porta, enfim, você já parou para pensar quanto tempo você gasta, você investe para fazer com que as pessoas, que os seus clientes acreditem nessa marca? Então, já parou para pensar em por que não fazer isso pela sua própria marca, pelo seu próprio produto? Aqui a gente vai tratar alguns pontos que você não pode deixar de fazer antes de lançar sua marca ou que você precisa fazer para ampliar as vendas da sua marca própria, ok? Olha só, gente, sabemos que todo investimento ele tem um risco. Né? Não existe investimento sem risco. Qualquer negócio que você vai iniciar, você já tem que iniciar sabendo, existe um risco nesse investimento, certo? Porém, gente, o segmento dos cosméticos é um dos poucos segmentos que permanecem crescendo mesmo diante das crises, mesmo diante da pandemia que atingiu todos nós, mesmo diante do cenário econômico às vezes desfavorável por uma mudança ou uma possível mudança presidencial, independente do cenário. Os estudos apontam que ninguém deixa de usar cosmético, seja para higiene pessoal, seja para o embelezamento, seja para melhorar a sua autoestima, seja para conseguir um melhor trabalho, uma melhor proposta de emprego, seja, enfim, o cosmético é algo que não tem como a gente parar de usar. Né? Então, mesmo nos piores momentos a gente identifica isso, que o cosmético ele permanece em ascensão. Por isso é tão interessante você investir nessa área. Por isso investir nessa área, ainda que tenha um risco, ele se torna um pouco menor diante do fato de que as pessoas vão continuar usando o cosmético. Mas como fazer então para ter uma marca de sucesso? Usando as estratégias certas. Eu costumo dizer que gerar uma nova marca de cosméticos é quase como gerar um filho, né? Você precisa de investir tempo e às vezes dá um certo temor. O que fazer, como cuidar, como fazer crescer, o que alimentar, do que alimentar. Então, gente, é muito importante que você tenha o parceiro certo na construção dessa marca. Assim como quando você vai gerar um filho, o parceiro correto te ajuda a tornar essa estrada menos difícil, para você entrar no mundo dos cosméticos, para você lançar uma marca própria, estar com o parceiro certo também vai diminuir muito as suas dores. Então, você precisa estar associado a uma empresa séria, uma empresa regularizada, a uma empresa que vá acompanhar o seu projeto do início ao fim. Mas por que criar uma marca própria de cosmético se eu posso vender uma marca que já existe? O primeiro ponto é a redução da cascata de custo. Quando você revende uma marca, muitas vezes você está revendendo uma marca que você comprou de um distribuidor, que comprou de um dono de uma marca, que comprou de uma indústria. Então pensa a cascata de precificação. Quando você lança sua marca própria, você vai comprar direto da fábrica. Então você vai ter acesso ao custo inicial do produto. Isso facilita muito, gente, você ter uma margem de lucro melhor. Então você quebra ali aqueles elos que tem até chegar até você. Então, um dos primeiros pontos da vantagem de você ter sua marca própria é você poder comprar diretamente da fábrica. Além disso, você consegue participar desde o início do projeto. Você consegue escolher embalagem, cor, cheiro. Você consegue colocar ali na sua marca a sua identidade. Aquilo que você entende que é o melhor para o seu público-alvo, aquilo que você entende que é o melhor para o seu cliente. Claro, pessoal, que haverá um investimento a ser feito. A gente não pode apenas achar que é tudo fácil. Não, tudo existe um investimento a ser feito. Mas se você for revender uma marca de cosméticos, por exemplo, também você precisará fazer um investimento. E para você conseguir ter um valor acessível, né, um custo interessante quando você revende, você também precisará investir um valor maior. Uma coisa é você comprar ali, por exemplo, 10 unidades de produto, outra coisa é você comprar 100, outra
outra coisa é você comprar 1.000. Então, mesmo quando você vai revender, se você quer ter um preço mais competitivo, você também vai ter que investir em estoque. Então, em relação a investimento, tanto para revender uma marca que já existe, quanto para vender a sua marca, se você quer ser competitivo no mercado, você vai precisar investir. E não é só o investimento em dinheiro, né? O investimento financeiro. Você vai precisar investir o seu tempo, você vai ter que dedicar-se a entender sobre aquela linha, você vai ter que encontrar uma linha que de fato você confie, para que você consiga transmitir confiança para o seu consumidor final. Então, é muito mais fácil você conseguir transmitir confiança para o seu consumidor quando você fez parte da criação daquele projeto, quando você fez parte da idealização, quando você de fato sabe cada ativo que foi acrescentado, que foi incluído, cada embalagem, o porquê que cada embalagem foi pensada. Então, assim, é muito mais fácil você transmitir essa confiança para o seu cliente, para o seu consumidor final, quando você conhece as etapas do processo envolvido. E além disso, gente, em muitos casos, a marca de cosmético, ela começa a valer até mais do que a própria empresa. Então a gente vê aí várias histórias, a gente vai falar um pouquinho melhor lá na frente, mas quando você vende a sua própria marca, além de você ganhar com o produto em si que você está vendendo, você acaba sendo meio que um efeito cascata, um efeito até meio que colateral. Quanto mais você vende o seu produto, mais você fortalece a sua marca. Quanto mais você fortalece a sua marca, mais produto você vende, percebe? E quando você lança a sua marca, você tem a chance, como eu falei, de lucrar tanto com a marca quanto com o produto. E são inúmeras possibilidades de vender ou de comercializar o seu produto. Você pode comercializar em lojas físicas, em lojas virtuais, por catálogos, com vendedores porta a porta. Então tudo depende de como e onde o seu público está. Então, de acordo com a localização do seu público, é que você vai definir o local de venda. O que leva, gente, uma pessoa a não querer ter uma marca própria de cosmético? Quais são os temores? Muita gente tem medo, pessoal, de não conseguir vender, né, de não saber vender. Então, antes mesmo de iniciar um projeto, de lançar a sua marca, é importante você entender onde o seu público está e traçar suas estratégias de venda, sua estratégia comercial. Eu digo que ninguém começa uma casa pelo acabamento, a gente começa sempre pelo alicerce. Então, um dos maiores temores das pessoas que vão entrar, que vão empreender no segmento cosmético, muitas vezes é não saber vender. Para quem já é da área, para quem já comercializa, isso é muito mais tranquilo, né? Se você já tem um canal de venda, isso é muito mais fácil. Para quem não tem, eu aconselho a pesquisar primeiro, gente. Não saiam lançando a marca de cosmético sem saber onde você vai vender. Por mais que a gente tenha aí 2, 3 anos de validade no prazo de validade no cosmético, mas isso passa muito rápido. Então, antes de você de fato lançar, estabeleça uma estratégia de venda. Entenda quem é o seu público-alvo, onde o seu público-alvo está, para daí você fazer o lançamento, ok? Um outro medo que as pessoas têm é por não saber quanto que ela vai precisar investir, né? Quanto que eu tenho que investir para ter a minha marca própria de cosmético? Gente, são vários fatores que envolvem essa pergunta e por isso é tão complicado a gente dar uma resposta pronta, tá? Por quê? Você pode tanto iniciar a sua linha com um produto único, para vender em uma página de venda na internet. O seu investimento será né? E mesmo assim, ainda que seja um produto apenas, esse produto, quem você quer alcançar? Qual público? A, B, C, D, E, né? Então, onde você vai comercializar, quem vai comprar e quanto você está disposto a investir vai mudar muito a sua estratégia de negócio. Então a pergunta certa não é quanto custa lançar uma marca própria de cosméticos. A pergunta correta é quanto você tem para investir nesse projeto. Às vezes quando a gente faz essa pergunta para alguns dos nossos clientes, né, alguns dos leads que entram em contato com a gente inicial, a gente fala, quanto você está querendo investir? As pessoas às vezes assustam, tem gente que às vezes fica até mesmo chateada com a gente porque acha que a gente está querendo saber quanto dinheiro eu tenho. Não, gente,
Quando alguma indústria te perguntar quanto você está disposto a investir, é exatamente para te orientar em qual produto, em qual estratégia que você deve usar para iniciar, certo? Porque baseado em quanto você tem para investir, é que a gente vai te orientar em qual caminho melhor a seguir. Então, é imprescindível você já ter em mente quanto você está disposto a investir no seu projeto e não se preocupar com quanto ele vai custar. É muito mais importante você saber quanto você tem, quanto você está disposto a investir, porque daí baseado nisso é possível a gente traçar uma estratégia com um produto, com 2, com 3, para uma venda porta a porta, para uma venda online, para uma venda no varejo, para uma venda no grande atacado. Então é imprescindível você saber quanto você está disposto a investir, ok? Outra pergunta, né, que as pessoas às vezes fazem devido a algum tema, Thaís, mas já tem tanta marca de cosmético, por que eu vou lançar uma nova marca? O mercado não está saturado? A boa notícia, gente, é que não. O mercado não está saturado. O consumo de cosmético no Brasil ele tem crescido cada vez mais. Antigamente, o cosmético ele era muito comum, uso em mulheres. Hoje a gente já vê os homens se atentando para isso de uma forma muito mais precisa, né? Cosméticos infantis, cosméticos para jovens. A gente vê alguns nichos específicos seguindo, que você pode também lançar produtos específicos para esses nichos, para esse tipo de público. Então, o cosmético é uma imensidão sem fim de possibilidades para você lançar, ok? Principalmente porque, como a gente falou no início desse vídeo, o cosmético é algo que não tem como a gente parar de usar, né? E é interessante que nos momentos de maiores crises são os momentos em que as pessoas costumam mais investir na aparência pessoal. Por quê? Muitas vezes ela não está em condição de trocar o carro, trocar a casa, né? Então ela vai investir em si. Muitas vezes ela está desempregada e precisa ter uma melhor oportunidade, ela vai querer investir na sua aparência porque a sua aparência acaba sendo o seu cartão de visita, né? Então o cosmético, ainda que muitas marcas tenham lançado, não tenham medo, não precisa ter medo. O que você precisa ter é estratégia de lançamento, é saber certinho quem você quer atingir e saber certinho, ter tudo anotado no papel, como que você vai começar. E como eu disse no início também, ter o parceiro certo para que você possa caminhar junto nessa estratégia, ok? Outra coisa que as pessoas costumam me falar é o seguinte: Thaís, mas eu não sou da área, eu não entendo nada de cosmético, eu não sou farmacêutico, eu não sou químico, eu não sou engenheiro químico, eu não entendo nada de cosmético, eu não tenho como assinar pelo meu cosmético. Gente, não precisa. A pessoa responsável, a pessoa que vai se responsabilizar perante a Anvisa, perante a Polícia Federal, ambiental, enfim, todos os órgãos afins, a pessoa que vai se responsabilizar por isso é o responsável técnico da empresa que você vai contratar. Ainda que você seja já um técnico em química, ainda que você já seja um engenheiro químico ou um farmacêutico que seja, se você não estiver vinculado a uma indústria, se você não for responsável técnico da indústria fabricante, você não poderá ser responsável técnico pelo produto, entende? Não existe o responsável técnico pelo produto em si, existe o responsável técnico pelo fabricante daquele produto. Então você não precisa ter nenhum tipo de graduação ou não precisa contratar um farmacêutico à parte para assinar pelo seu projeto, para assinar pela sua linha. A própria empresa que vai fabricar o seu produto é que tem a responsabilidade de te apresentar um profissional habilitado e gabaritado para ser responsável técnico pelo seu produto. Esse profissional ele vai acompanhar desde o início do desenvolvimento da sua fórmula, a pesquisa dos ativos, toda a parte regulatória e a fabricação em si. E pasmem, até mesmo o pós-venda, tá? Não nos quesitos que isso diz respeito à comercialização em si, mas nos quesitos que diz respeito à ação daquele produto no mercado, à ação daquele produto na pele do seu consumidor final. Então não precisa se preocupar. Se você está vinculado a uma empresa séria, essa empresa séria vai disponibilizar para você um farmacêutico, um químico que seja, né, um profissional que se responsabilize tecnicamente pelo seu produto, ok?
Um outro ponto que as pessoas muitas vezes trazem para mim é o seguinte: Thaís, mas olha só, essa economia está toda bagunçada, eu tô com medo de investir, a economia do país é algo que está, enfim, né, tá assustadora. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. O setor cosmético, o IBGE apontou no ano passado que ele contribui para 1,8% do PIB nacional. Gente, isso é muita coisa, é muita coisa. As pessoas não param de consumir cosmético mesmo diante da crise. No ano passado, alguns estudos apontam que o segmento cosmético, que o investimento em cosmético, né, o consumo de cosmético aumentou em 10%. E alguns estudos revelam a possibilidade de esse ano de 2022 fechar em até 20% para alguns segmentos. Então o cosmético ele permanece crescendo mesmo diante da economia instável, mesmo diante de um momento ruim, mesmo diante de um momento de crise, mesmo diante de uma pandemia. O segmento cosmético e o uso de cosméticos, ele permanece em alta. Então se você procura uma área segura para investir, uma área que não tem crise ou se existir é mínima, é dentro do segmento cosmético, tá? Um outro ponto que eu queria trazer com vocês aqui, gente, é qual que é o maior benefício de você ter uma marca própria de cosmético? Eu digo que quando você lança uma marca própria, você consegue colocar nela a sua identidade. Você consegue colocar nela a sua alma, o seu sonho. É algo que nasceu dentro de você e de repente você materializa aquilo. Então, isso vai muito além, gente, de um ganho financeiro. Isso vai muito além de algo material. Isso é algo que você olha para você e fala assim: uau, eu participei da criação disso. Uau, eu deixei a minha marca nesse mundo. De alguma forma eu marquei a minha sociedade. Gente, é maravilhoso quando você chega numa prateleira e vê seu produto ali. É maravilhoso quando você vê alguém usando o seu produto, sabe? É muito gratificante quando você passa em algum lugar, sei lá, você tá ali numa praia e de repente você vê alguém ali com protetor solar que você desenvolveu ou que você lançou. Isso é algo lindo, gente. Então, você conseguir marcar alguém, você conseguir fazer parte da rotina de alguém no dia a dia, de uma forma positiva, isso não tem preço. É claro que exige muita responsabilidade, é claro que precisa ser feito tudo com muito carinho, né? Ser feito tudo baseado em muitas pesquisas, mas isso não tem preço. Quando você sabe que você participou da criação de alguma coisa, que aquilo ali tem a sua mão, que aquilo ali tem a sua identidade e que aquilo ali está de alguma forma melhorando a autoestima de alguém, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Quando alguém é presenteado com algo que você criou, consegue imaginar isso? Então o segmento de beleza, ele vai muito além de algo financeiro, né? Ele vai muito além de algo material. É você de alguma forma poder impactar a vida de pessoas de uma forma positiva. É alguém ficar feliz porque ganhou um produto que você pensou, que você sonhou. E isso não tem preço. Então o que eu acho mais lindo do cosmético, além de ser algo, né, lucrativo, algo que te traz ali talvez o seu sustento e melhora o seu sustento, é você poder de alguma forma impactar, né? Ou você que já trabalha com o público, você vê ali a necessidade do seu público, você vê as dores dele e fala assim: uau, eu posso fazer algo para aliviar essa dor, eu posso fazer algo para que de alguma forma contribua de forma positiva na vida dessa mulher, na vida desse homem. Enfim, gente, isso é muito gratificante. Você consegue trazer ali, você consegue colocar ali o seu sonho. Quando você começa algo do zero, você consegue colocar ali de fato aquilo que você acredita ser a necessidade do seu público. Desde a escolha da embalagem, desde a escolha do cheiro, a textura sensorial, enfim, você consegue mexer na estrutura do seu produto do zero, ok? Gente, como eu disse, é quase impossível você não ter ganhos com a marca de cosmético. Se você não ganhar de uma forma, em uma estratégia de venda, se aquela estratégia não deu certo, mude a estratégia. Permaneça na meta, você precisa ter foco, você precisa saber o que você quer. Então talvez não deu certo ainda porque a estratégia está errada, né? Então permaneça com a sua meta inicial, mude as estratégias. Faça uma adaptação da estratégia. Eu tive uma cliente que marcou a minha vida de certa forma. Quando ela chegou até a gente, ela contou que o produto dela, a linha dela, nasceu para atender
profissionais de salão de beleza. E aí, gente, essa cliente se deparou de repente diante de uma pandemia, né? E todos os salões fechados. E aí ela falou, Thaís, e agora? Né? Os salões fecharam, o meu produto é um produto para ser vendido no salão de beleza. E naquele momento, aquela cliente, ela se reinventou. Ela entendeu que não adiantava ficar chorando porque os salões de beleza estavam fechados no meio da pandemia. Ela precisava encontrar uma nova estratégia. E então ela parou de chorar e, ao invés de chorar, ela começou a investir nos canais de mídia. Ela começou a investir no consumidor final. E, gente, ela teve um ganho assim tremendo. Sabe, foi algo lindo que aconteceu, algo que virou a história dela, né? Foram momentos assim que nós tivemos que lá na nossa fábrica funcionar de 6 da manhã às 10 da noite para conseguir atender a demanda. Então, gente, os momentos de crise, os momentos de dificuldades, eu vejo como oportunidade para que a gente possa criar novas possibilidades, para que a gente possa enxergar novas possibilidades que às vezes estão ali na nossa cara, mas por medo de trocar a estratégia, a gente acaba ficando acomodado. Então, as dificuldades elas nos desinstalam sim, mas ela tem o potencial de abrir os nossos olhos para novas oportunidades. Então, se você já tem uma marca, né, e não está lucrando de uma certa forma com a estratégia, mude a estratégia. Não significa que a sua meta está errada. Talvez a sua estratégia ou a forma de executar essa estratégia que precise passar por um processo de mudança. O cosmético é algo atemporal. Não importa qual a estação do ano que você vai lançar, sempre haverá um público específico ou uma necessidade específica para aquele momento. Então, é importante você estar atento, sim, à data que você vai lançar, para que o seu lançamento tenha impacto já naquela estação que você está entrando, mas assim, não existe uma melhor época do ano para você lançar. Basta você, principalmente aqui no Brasil, né, que você tem aí essa variação de temperatura, essa variação de clima, de acordo com o estado, de acordo com a região, basta você estar atento em onde você vai começar, qual a região você vai atender, qual é a demanda daquele público e em qual época você vai começar. Então, de acordo com a época do seu lançamento, você vai lançar produtos específicos para aquela época. Claro que o ideal é que sejam produtos que não sejam utilizados somente naquela fase, né? O ideal é que você consiga lançar itens que sejam usados durante o ano inteiro, mas é claro que existem épocas que favorecem mais a venda de um produto do que de outro, tá bom? Então basta você estar atento à época que você vai lançar para você escolher o produto certo para aquela época ou para aquela estação, mas não existe uma melhor época do ano para se lançar, tá bom? Outra pergunta que me fizeram: o que vale mais? Eu lançar minha marca própria de cosmético ou vender uma marca já existente? Tanto em um quanto em outro você pode ganhar, você pode lucrar. A diferença é que numa marca de cosmético sua, você vai empenhar o seu esforço naquilo que já é seu e você consegue atingir de uma maneira mais específica, acertar de maneira mais específica o seu público-alvo, porque você vai ter condições de fazer lançamentos que atendam à necessidade específica do seu público. Tem um jeito errado de se fazer isso? Tem como fazer errado? Tem. Né? Muitas pessoas iniciam uma marca de cosmético de maneira irregular. Outras pessoas acabam fazendo uma marca, pegando um produto já pronto em uma indústria e apenas colocando o rótulo, tá? E, nesse caso, não vou dizer diretamente que seja errado, mas não é o ideal. Tá bom? É claro que acaba sendo mais rápido, gente. Quando você pega um produto já existente, quando você fecha um contrato com a fábrica que já tem um produto desenvolvido e você apenas coloca a sua marca, acaba sendo mais rápido sim o seu lançamento. Mas você corre o risco de ter mais do mesmo no mercado. Você corre o risco de ser só mais um. Então, eu não aconselho que as pessoas peguem uma fórmula já pronta e apenas mudem a marca, tá? Apenas coloquem a marca, ou mudem só a fragrância, ou mudem só o... Enfim, eu acredito muito nessa personalização e eu acho que quanto mais personalizado o seu produto for, maiores são as chances de você ter um diferencial no mercado, de você não fazer mais do mesmo, tá certo? Conheça e pesquise o mercado que você deseja atuar, saiba quem são seus concorrentes diretos e indiretos,
tá bom? Para você até mesmo saber precificar o seu produto e saiba qual o valor que o seu público-alvo está disposto a pagar. Porque senão você talvez coloque ali uma margem absurda e o seu público-alvo não vai estar disposto a comprar e seu produto vai ficar ali encalhado no seu estoque ou na sua prateleira. Então é muito importante que você conheça todas essas etapas, você conheça o seu público-alvo para que você faça um lançamento mais assertivo. E aí, como a gente falou, tenha uma meta. Tem uma meta específica, saiba quem você quer atingir, saiba quem você quer alcançar, saiba quanto você está disposto a investir, quanto do seu tempo, quanto do seu dinheiro você está disposto a investir e coloque isso tudo no papel, gente. Tudo precisa ser colocado no papel, ou no notebook, computador, que seja. Você precisa tomar nota, você precisa de alguma forma já iniciar materializando o seu projeto e o seu sonho. E o segundo, é você procurar uma empresa séria, uma empresa idônea, uma empresa regularizada pela Anvisa, que vai te prestar aí toda essa consultoria, toda essa assessoria. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é, de fato, como eu falei, não pesquisar, e o outro é tentar fazer isso em casa. Muitas pessoas pegam fórmulas prontas da internet, compram matéria-prima em distribuidores locais e começam a produzir em casa. E aí eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive que me fez literalmente chorar, tá? Há um tempo atrás me procurou um casal, um senhor e uma senhora, que eles eram de uma cidade bem pequenininha. E eles começaram a fazer isso. Ele tinha trabalhado uma época em uma fábrica, tinha uma pequena noção, e ele começou a produzir em casa. E aí começou a vender ali, comprou umas panelas grandes, começou a produzir alguns itens em casa, comprou embalagem, rótulo, fez um investimento e começou a vender. E aquilo começou a ganhar um corpo, ele comprou equipamentos e reinvestiu e começou a vender esse produto. Porém, tudo de forma irregular. Gente, esse casal investiu tudo que eles tinham nesse empreendimento. Porém, eles não se preocuparam em fazer isso de maneira regularizada. O que aconteceu? Houve uma briga na família. E um parente acabou fazendo o quê? Denunciando esse casal. E juntamente com esse casal foi preso o próprio filho deles. Então, chegaram até na nossa fábrica, o pai e a mãe, chorando, relatando o episódio que os dois foram presos e inclusive o próprio filho preso porque eles começaram um negócio de maneira irregular. Pensa só, tudo que eles investiram em equipamento, tudo que eles investiram em matéria-prima, eles poderiam ter procurado uma empresa, um terceirista e feito esse investimento já no produto acabado. Eles poderiam ter começado da maneira certa, gente. Então, isso é o que mais me preocupa, ver pessoas idôneas, pessoas boas com excelentes intenções sendo penalizadas porque iniciaram um negócio de uma maneira incorreta, de uma maneira irregular, talvez por falta de conhecimento mesmo. Então, o objetivo do nosso canal aqui é te dar toda essa orientação para que você possa sim empreender, possa sim ter o seu negócio, mas fazer isso de maneira correta e sem trazer riscos, tá bom? Uma outra experiência que eu tive foi uma moça linda que nos procurou aqui na nossa fábrica, para que ela pudesse lançar ali, ela era uma esteticista até, para lançar uma linha de cosmético, uma linha de produto facial. Desenvolvemos a linha, regularizamos a linha e ela chegou até a gente e falou assim: Thaís, olha só, eu vou precisar de alguns itens, você consegue fazer para a gente uma quantidade pequena aqui, só para esse momento? Enfim, fizemos uma quantidade pequena. O que essa moça fez? Ela pegou e começou a comprar produtos prontos de marcas mais baratas, colocar no potinho e rotular. Mas também foi descoberta e terminou presa. Então, gente, é muito triste. Essa menina, ela já tinha vários seguidores, já tinha ali um potencial de vendas enorme, ela já estava vendendo muito bem, mas achou que seria mais fácil fazer assim. Então, é um jeito fácil que às vezes pode custar muito mais do que o seu dinheiro. Ele pode custar a sua liberdade, ele pode custar toda a história da sua marca, tudo aquilo que você investiu no seu projeto, ele pode da noite para o dia para o ralo, porque você fez um passo errado. Então procure empresas sérias, procure parcerias sérias para que possa te orientar e você vai ver que nesse formato você vai conseguir ganhar sem ter uma dor de cabeça, sem dormir com consciência pesada.
Quando você lança sua marca e começa a investir em seus produtos e começa a vender os seus produtos, você percebe que quanto mais produto você vende, mais você fortalece a sua marca, mais você fala desse produto, mais você fortalece a sua marca. E quanto mais você fortalece a sua marca, mais possibilidades de vender o seu produto você tem. Então, é uma cascata. E é interessante que, assim, as empresas, as marcas, em determinados momentos, elas começam a valer mais do que a própria empresa. Ela começa a ter um valor superior à empresa física mesmo, à estrutura física, à sua distribuidora ou à sua loja. Então, assim, a sua marca vale mais do que isso. Então, olha que lindo. Existem muitas pessoas, né, muitos empresários que já perceberam isso. Então, o que eles fazem? Eles iniciam uma marca, investem nessa marca, fortalecem essa marca e quando essa marca atinge um determinado potencial, ele vende essa marca e começa outra marca. Percebe? Então, assim, além de você ganhar com a venda do próprio produto, se você faz uma marca da maneira correta, se você constrói a identidade dessa marca e consegue ganhar credibilidade com a sua marca, você pode fazer com que amanhã, algo que hoje você começou do zero, você consiga vender por milhões. E daí depois, gente, que você aprendeu o caminho, fazer isso de novo se torna muito fácil, percebe isso? Então, a primeira marca que você lança, o primeiro produto, o primeiro projeto é sempre muito mais difícil. Depois que você fizer o primeiro, tomar gosto pela coisa, fizer de maneira correta, os próximos, gente, vai ser apenas uma repetição daquilo que você já aprendeu a fazer. Então, vai ficar muito mais fácil, vai ser muito mais rápido. Os lançamentos sequenciais, eles são normalmente muito mais rápidos do que o primeiro. E a pergunta final, que não quer calar, é: quanto eu posso lucrar com a marca de cosmético? Pessoal, isso depende também muito. Thaís, você não vai ter uma resposta pronta? Não, não temos uma resposta pronta. Por quê? Porque vai depender de onde e de como você quer lançar a sua marca. O que eu posso te garantir é que quanto maior o investimento você tiver disposto a fazer, maior vai ser o seu lucro. Como assim, Thaís? Pensa comigo, gente. Se você compra ali, por exemplo, um produto para revender, um produto, uma unidade, digamos que ele saia para você a R$10, certo? Na hora que você for vender, digamos que você coloque ele a R$15. Você lucrou R$5 na unidade do produto, certo? Eu estou dizendo R$10 já com todos os seus custos envolvidos, viu, gente? Não estou falando simplesmente o valor que você comprou, não, tá? Porque tem os custos comerciais, tem o custo de venda, enfim. É importante você conhecer cada um desses custos, tá? Não basta apenas você comprar o produto e falar, vou colocar aqui tanto e estou ganhando, comprei por 10, vou vender por 15, estou ganhando 5. Não. Quando eu falo você adquiriu por 10, é no sentido de que todo o processo envolvido saiu para você ali, por exemplo, a R$10. Tá? Então, você colocou a sua margem de lucro livre a 5. Você lucrou R$5, ok? Agora, quando você pega um produto e compra ele consegue sair para você, ao invés de 10, ele saiu para você a R$5, você percebe que quando você vendeu a 15, a sua margem de lucro foi R$10. Você inverteu isso. Então, por isso que eu digo, quanto maior o investimento você fizer, maior vai ser o seu lucro, porque ao invés de você comprar ali uma unidade, você vai comprar várias unidades. Você comprando várias unidades, o seu custo operacional ele cai, o custo da sua operação ele cai. Por exemplo, você já tem uma equipe ali de vendas, você já tem uma equipe ali de compradores que ficam ali constantemente pesquisando o seu produto, fazendo pesquisa para ver quanto que aquele produto sai. Aquele custo seu operacional ele já é fixo. Então, quanto mais produtos você conseguir comprar com a mesma equipe, você está reduzindo o custo da sua operação. E quanto mais produtos você também conseguir vender com a mesma equipe, você também vai estar reduzindo o seu custo da operação. Então, quando, por exemplo, a gente tem aqui na nossa fábrica reatores de 100 quilos e tem outro de 1.000 quilos, tá? Só um exemplo desses dois. A gente tem outros, mas vamos colocar esses dois como exemplos. Nesse reator de 100 quilos, o mesmo processo, as mesmas pessoas envolvidas no processo de fabricação de 100 quilos é o mesmo número de pessoas envolvidas no processo de fabricar 1.000 quilos. Percebe? Então, se você fabrica 100 quilos, o seu produto vai sair a um valor, porque o meu custo operacional é 1, certo?
Quando você, ao invés de encomendar 100 quilos, você encomenda 1.000 quilos, você percebe que o meu custo operacional já está fixo? Então, eu consigo para você um valor mais interessante? Então, por isso, comprar 1.000 e comprar 100 é mais interessante no sentido de que o seu custo inicial ele reduz. Se o seu custo inicial ele reduz, automaticamente a sua margem de lucro aumenta. Então, para você saber qual a margem de lucro, você precisa pensar quanto você está disposto a investir. Porque daí, baseado em quanto você está disposto a investir, você vai ter acesso ao custo inicial do seu produto, vai fazer uma pesquisa de mercado, entender por quanto que esse produto está sendo comercializado, vai colocar ali todos os seus custos operacionais da sua equipe de venda, da sua equipe comercial ou do catálogo que você criou, enfim, vai colocar ali o seu custo operacional e daí você vai conseguir saber quanto de fato você vai lucrar. No mais, gente, muito obrigado para você que nos assistiu até aqui. Um carinho e um abraço muito especial. Muito feliz por ter vocês aqui conosco. Beijos e até o próximo vídeo.